Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Aleluia! Durante os seus dias, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim o serviu por 3 anos. Depois este se revoltou e se rebelou contra ele. No livro de Daniel, Deus revela o fato de que ele tirou o governo do mundo das mãos de Israel e colocou nas mãos de Nabucodonosor, ao qual foi dito: Tu és cabeça de ouro. Lá em Daniel 2, capítulo 2, do versículo 38. Era da vontade de Deus que Judá, por ser impenitente, fosse castigado pelos seus muitos pecados, e que Nabucodonosor fosse a vara de castigo. Por conseguinte, o fato aludido neste versículo de que Joaquim se rebelou contra Nabucodonosor foi algo muito desagradável ao Senhor. Então o Senhor enviou contra ele, quer dizer, contra Joaquim, tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos amonitas, as quais enviou contra Judá, para que destruísse, conforme a palavra do Senhor, que tinha falado pelos seus servos, os profetas. Deus poderia enviar qualquer coisa, ou juízo, ou bênção. Tudo depende da obediência, ou da desobediência da pessoa, nação a ele. Aleluia! E certamente veio isto contra Judá, por ordem do Senhor, para o tirar da sua presença, devido aos pecados de Manassés, conforme tudo o que tinha feito. Isso não significa que a nação tinha sido castigada apenas por causa dos pecados de pessoas e dos delitos que malvado Manassés tinha cometido há 40 ou 50 anos antes, mas sim devido aos tipos de pecados que este rei introduziu e ao fato de que o povo ainda persistia praticando esses pecados. Em outras palavras, continuava pecando. Isto sim trouxe o juízo severo de Deus sobre eles. E também pelo sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente. E o Senhor, então, não quis perdoar, como os outros pecados de Manassés. O derramamento de sangue inocente continuava, tanto pelas ofertas de Moloque, está lá em Jeremias 7, capítulo 7, do versículo 31, como pela perseguição dos justos. Também está lá em Jeremias 7, do versículo 6 e 9, etc. Aleluia, Deus. Então, Joaquim se sujeita a Nabucodonosor. Aleluia. Aleluia, Jesus da glória. Muitas das vezes que acontece conosco, nossas lutas, temos guerras espirituais, e nós precisamos aprender uma coisa, que não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E vai ter uma hora que vai ter um conserto, vai ter que fazer um conserto com Deus. E muitas das vezes nós não queremos. Aqui, sempre que eu leio aqui a palavra de Deus, principalmente aqui no Velho Testamento, né? Há sofrimento. Por que há sofrimento? Porque nós falhamos.
Porque muitas das vezes a gente abre a boca para falar o que nem está entendendo, né? E acabamos sofrendo consequências. Essa é a verdade. Aqui, pela história aqui de Nabucodonosor com esse povo, a coisa foi forte. Foi forte, que depois Deus teve piedade do povo, teve compaixão e fez um rei comer capim, né? Por quê? Porque já estava demais. O nosso Deus, ele nos vê assim, creio eu, né? Que a gente tem um processo com Deus para passar. E nós precisamos passar esse processo. Às vezes é doloroso, às vezes é um pouco, às vezes é mais doloroso. Às vezes você chega a dizer, não quero mais, desisto. Mas se você está passando um processo, porque Deus quer te entregar algo lá na frente. Até para Ele entregar algo para nós temos que estar preparados para receber. Precisamos ser mudados. Pensamento, coração, modo de agir, o modo de se vestir, o modo de conversar. Tudo isso, Deus, Ele precisa nos moldar, né? E Ele vai moldando. Conforme você permite, Ele vai fazendo. A vontade é dele. É tal coisa que diz assim para mim. Eu estou passando uma peleja, assim, vai contando a peleja, né? Aí eu só faço dizer, amado irmão, irmã, nós precisamos querer a mudança. Nós precisamos ir para os pés do Senhor. Se nós não vamos para os pés do Senhor, como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Como é que o Espírito Santo vai entregar algo para mim, para você? Se a gente ainda não quer, não está no tempo. Se nós somos filhos rebeldes ainda, não queremos fazer o que Deus manda, da forma que Deus quer. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu santo nome. Ontem, depois do culto, eu subi, tinha uma ligação. E como eu deixo na igreja o telefone no silencioso, quando eu subi, a pessoa estava pedindo socorro, já umas 10 ligações. E quando eu fui atender, a pessoa já estava desmaiada, mas tinha outra pessoa do outro lado. E eu fui orar. E eu acalmei-a, conforme Deus mandava eu falar. Te acalma que tudo vai ficar bem. Te acalma. Deus vai agir. Deus vai mudar a história. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo entre e faça as mudanças que Ele quer fazer dentro de nós. Peça do Espírito Santo, nesse dia de hoje, quando chegar essa mensagem, no teu lar, se você estiver dirigindo e você ouvir essa mensagem, peça do Espírito Santo para Ele entrar e fazer morada. Em primeiro lugar, peça perdão por não ter buscado Deus ainda, por fazer por sua força, pela sua vontade, e não pela vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Se você gostou, assine o canal da bênção. Amém?